Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 24, 22 a 24. Nós vamos usar 3 textos hoje, mas vamos introduzir essa palavra com um texto muito conhecido. Gênesis 3, 22 a 24. A palavra diz: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Eu vou ler o versículo 23 novamente. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado por falar conosco já durante o louvor. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado porque o Senhor se manifesta no meio do teu povo, mesmo sendo o teu povo pecador. Senhor, nos abençoe nesta noite, nos dê a liberdade de ouvir simplesmente a tua voz. Se alguém entrou aqui com algum tipo de dor, eu repreendo esta enfermidade agora, em nome de Jesus. Declaro paz sobre a tua vida. Declaro a presença do Senhor sobre a tua casa. Eu abençoo você com a presença do Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, quem de nós um dia já não se arrependeu de algo e já disse assim: mas eu não queria ter feito isso, eu queria uma nova chance? Quem um dia não fez um negócio, ou comprou algo, ou vendeu algo, e depois talvez se arrependeu e tentou voltar atrás, mas não era mais possível? Você deve estar lembrando de alguma coisa aí, né? Talvez você disse que faria algo, empenhou a sua palavra, mas chegou um momento em que você não conseguiu mais cumprir. Eu mesmo, a minha esposa sabe disso, e isso não é amor aos bens materiais, mas eu tive tantos carros na minha vida já, mas teve um deles que eu me arrependo até hoje de ter vendido, porque eu fiz preço no carro. Era uma caminhonete que eu tinha, e um dia alguém me ligou e falou: olha, quanto é que você quer? E eu falei um preço um pouco mais alto do que a tabela. Ele falou: então tá, eu vou ficar com a caminhonete. E eu não quis correr do negócio, mas até hoje eu lembro, tem até uma foto, não devia fazer isso, né? Tem até uma foto daquela caminhonete. E eu vou dizer isso para você, que eu não falo isso com apego às coisas materiais, mas eu falo isso porque Deus me ensinou naquele dia a não responder de maneira tão breve, antes de meditar no Senhor, antes de ouvir a voz do Senhor. Amados, existem coisas na nossa vida que a gente não consegue voltar mais. Tem situações da nossa vida, infelizmente, que a gente faz ou que a gente recebe que não dá mais para voltar. O mundo, o modelo do mundo, em muitas situações não permite você regressar mais. Muitas pessoas, eu conheço algumas pessoas que fizeram, por exemplo, cirurgias estéticas. Eu não estou dizendo que você não pode fazer, não é isso. Mas muita gente vai lá e faz: não, eu quero mudar o nariz. Vamos pegar o meu caso, já pensou eu botar cabelo? Né? Eu não me vejo com cabelo, né? Você vê, Rafa, com cabelo? Também não, né?
Mas algumas pessoas falam assim, não, eu vou botar um cabelo, eu vou fazer plástica, eu vou mudar o nariz, né? E aí depois que fez a cirurgia, ele vai lá, olha, não gostei. Aí o médico fala o quê? Já está feito. O mundo, queridos, ele em alguns momentos, ou na maioria das situações, ele não permite que a gente volte. Estou brincando com essa questão, né? Ontem mesmo, meu time deixou de ganhar do Corinthians, porque perdeu um pênalti, né? E quem aqui joga futebol, né? O Jorge que é boleiro aí, né? Já perdeu. Quem já perdeu um pênalti na vida, né? Olha, tem vários que perderam um pênalti aí, né? Até o seu Pedro perdeu o pênalti, né? E aí você fala assim, mas eu não devia ter batido esse pênalti desse jeito, eu devia ter batido no outro canto, né? E aí fica se lamentando. Amados, nem sempre temos uma nova chance. Fala comigo, nem sempre temos uma nova chance. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Em Deus existe uma nova chance. O nosso Deus é um Deus que preparou para mim e para você uma nova chance. O homem, gerado à imagem e semelhança de Deus, colocado num jardim onde nada lhe faltava. O homem desperdiçou esse pênalti. O homem desperdiçou a possibilidade de viver em comunhão com Deus. E Deus então, pela sua santidade, pela justiça, o expulsa da presença dele, o expulsa do jardim. Observe que, quando nós lemos esse texto, o próprio Deus diz, eu preciso tirar você daqui para que você não coma da árvore da vida. Quando nós lemos isso, nós já percebemos o desejo de Deus de gerar em nós uma segunda chance. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele percebe o erro, Ele percebe que nós estávamos rumando para a morte e rumamos com o pecado. E Ele diz, eu preciso afastar você. E diz o texto ali, depois você pode ler, que o homem, quando ouvia a voz de Deus, ele foi lá e fez roupas de folha de figueira. Fez lá talvez uma sainha, um vestido, sei lá. E se escondeu. E quando Deus aparece e fala, Adão, Adão. Talvez ele chama João, Antônio, Maria. Onde você está? Estavam lá escondidinhos. E Deus diz assim, mas por que você fez essa roupa? É que eu estou pelado. Eu estou pelado, eu estou nu. Mas quem que falou para você que você está nu? O conhecimento do bem e do mal havia entrado, e vai Deus então, diz o texto, que fez para o homem roupas de pele de animal. Ali já começa, queridos, a profecia de que alguém deveria morrer para encobrir o pecado do homem. Profeticamente, nós já percebemos ali o desejo de Deus de nos dar uma segunda chance. O desejo de Deus, queridos, de nos dar condições de voltar para Ele. E diante desse contexto, diante daquilo que você talvez está lembrando, de situações da sua vida, que você não conseguiu mais voltar, e muitos andam deprimidos aí afora. Muitos andam afogados, oprimidos, precisando de muitos remédios, consultando vários e vários médicos, porque se arrependem de algo que fizeram, de decisões que tomaram, mas isso não é mais possível de voltar atrás. Tantas pessoas que nós atendemos, que nós conhecemos, e talvez eu estou falando para você aqui de algo que te gera dor, quando você lembra aquele contrato que você assinou, aquele sim que você disse, ou aquele não que você disse, ou talvez aquilo que você poderia ter feito, e hoje
se culpa por isso. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer curar o seu coração. Ele quer apagar essa ferida em você, diante de um arrependimento verdadeiro. Eu quero ler 2 textos ainda com vocês. O primeiro está no livro de Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5. Um texto que é especial para a vida de todo cristão. Gálatas capítulo 5. Depois nós vamos ler o Evangelho de Lucas, mas versículos 22 e 23. Amém? Glória a Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu vou ler de novo. E eu gostaria que a cada fruto, ou a cada gomo desse fruto, você fizesse uma pergunta aí ao seu íntimo: eu estou produzindo isso? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Guardou aí para você? Agora vá lá para o Evangelho de Lucas, o texto principal desta palavra. Lucas no capítulo 13, versículo 6. Quando Jesus ele ensinava sobre o arrependimento, ele falava sobre a nação de Israel, sobre os filhos dele que precisavam se arrepender. Lucas 13, versículos 6 a 9. Então, Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Diga comigo, ele foi procurar fruto e não achou nenhum. Por isso disse àquele que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Irmãos, Jesus ele usa uma parábola para falar ao povo judeu, e aqui alguns sentidos figurados, algumas coisas que nós precisamos compreender. Que Deus é o agricultor. O próprio Jesus diz: o meu pai é o agricultor. Diz o texto que esse agricultor, ele plantou uma vinha. Alguém já foi aqui numa plantação de uvas? Quem conhece aqui? Muitas pessoas conhecem, né? Normalmente, aqui no Paraná não existem muitos lugares que tem grandes plantações por causa do clima, mas no Rio Grande do Sul se
Se tem muitas dessas plantações na Europa. E diz o texto que esse agricultor, ele tinha uma vinha. E dentro desta vinha, ele plantou uma figueira. Observe, queridos, que aquela figueira plantada nesta vinha, ela produzia muitos ou poucos frutos? Muitos ou poucos? Nada. Nenhum. Diz o texto que um homem que cuidava da vinha, o responsável pela gestão ali da vinha, ele foi conversar com Deus, com o dono da vinha. E esse dono da vinha falou: olha, tem uma figueira lá, que eu já fui procurar frutos, e esse já é o 3º ano. Faz o seguinte, Emissal, como é que diz? Abschneider. Não é? Corte essa figueira. Ela está inutilizando a terra, ela está usando ali daquele espaço, daquele solo especial. Corte, jogue fora essa figueira. Mas o responsável por cuidar da vinha falou: eu quero te fazer uma proposta. Deixa mais um ano, e eu vou afofar a terra ao redor dela. Eu vou colocar um adubo. E se mesmo assim essa figueira não produzir frutos, daqui um ano então você pode cortar. Amados, quando Deus fala isso para a nação de Israel, quando Ele fala isso, usando como exemplo a figueira que é a nação de Israel, no capítulo 25 de Mateus, nós entendemos a parábola da figueira que se renova, que os brotos já crescem. Nós entendemos que Jesus estava falando isso para Israel. Mas hoje nós fomos enxertados e nós somos o Israel de Deus. Você concorda comigo? Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Então nós fizemos parte dessa promessa. E Paulo diz que nós não devemos achar que nós temos herança diferente deles. Então, amados, isso que Deus está dizendo para aquele povo, o alerta que Ele faz, é para mim e para você hoje também. Mas observe, amados, que o responsável por cuidar da figueira, ele é muito claro em dizer para o dono da vinha: vamos dar uma nova chance. Vamos dar uma nova chance para esta figueira. Eu não sei se você já teve aí no seu quintal, na sua casa, ou no sítio, alguma árvore frutífera que você já foi procurar fruto, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Naiva que está aqui, que entende bem disso. Aí de repente você vem e fala assim: mas isso aqui não está produzindo nada. Eu vou cortar isso aqui e vou plantar um outro. Não é assim que a gente faz? É assim? É assim. Este é o sentimento normal de quem planta uma árvore frutífera. E aquela árvore frutífera, ela não faz jus ao espaço que ela está tomando, não faz jus ao lugar que ela está plantada, não faz jus ao solo que ela está. Amados, essa nova chance que Deus nos dá, ela começa quando? Ela começa quando Deus ele vai lá e Ele começa a remexer a terra ao nosso redor. Ele começa a cavocar ao nosso redor e as coisas já não são mais tão serenas, talvez. Aquela normalidade, ela vai fugindo das nossas mãos. E Deus ele começa a cavocar, e Ele começa a mexer com a terra, e você diz: mas o que está acontecendo na minha vida? Por que as coisas não estão mais como estavam? Tem alguma coisa que está acontecendo. A sensação de que a gente está perdendo o controle, porque
Porque a terra, o solo, o terreno, as coisas ao nosso redor, talvez aquilo que nós víamos todo dia, a imagem que a gente via todo dia, ao passar de muitos anos, e às vezes até imaginávamos que nunca ia mudar. Talvez você que está tendo a sua vida remexida, um dia pensou assim: não, minha vida nunca vai mudar, eu vou morrer assim. Você não precisa levantar a sua mão, mas eu sei que tem muitos corações aqui que sentem isso, e que talvez um dia falaram: Deus, eu não tenho mais jeito, a minha vida, ela não serve para nada, não presta para nada, não significa nada, eu não tenho por que continuar assim, eu não tenho por que continuar a minha vida desse jeito. Amados, se tem acontecido algo na sua vida que está tirando você da normalidade, talvez seja o Senhor que está lá, cavocando ao redor, e tirando aquilo que você achava que nunca ia mudar. Se você mexe com horta, tem uma horta na sua casa, você sabe que vira e mexe, você tem que ir lá e mexer o canteiro. Quando você quer semear algo novo, você tem que ir lá e dar uma renovada no canteiro. E aí quando você renova o canteiro, você vai lá e coloca o quê? Um adubinho. Você coloca lá um esterco de ovelha, um esterco de frango, coloca lá talvez uma ureia. Amados, Deus, quando Ele começa a remexer a terra ao nosso redor, Ele não nos deixa desamparados. Ele coloca o fertilizante. Ele coloca e dá condições para que nós sejamos fortificados. O que é isso, amados? A palavra dEle. Junto com a terra que está sendo remexida, vem pessoas e começam a dizer para nós: olha, eu tenho uma promessa para você, eu tenho uma palavra para você. Começa ali, amados, a segunda chance de Deus. A segunda chance de Deus, primeiro, de corresponder à expectativa dEle. Fala comigo, segunda chance de corresponder à expectativa dEle. Vamos voltar para o texto. Se eu planto uma figueira, o que eu quero colher dessa figueira? Figos. Se eu planto uma mangueira, o que eu quero colher da mangueira? Mangas. Se eu semeei algo, eu quero colher. E aí eu quero trazer isso para a realidade de quem talvez já teve uma experiência com Jesus. Paulo diz que o Espírito, ele produz um fruto. Se Deus plantou em nós o seu Espírito, Ele vai esperar o quê? Fala comigo, fruto. Se Ele um dia nos deu o novo nascimento, se a palavra um dia entrou no nosso coração, amados, nós somos alcançados. Nós somos alcançados pela misericórdia dEle. Nós conhecemos a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, naturalmente, o dono, Ele que é a verdade, vai esperar que nós estejamos produzindo um fruto. O fruto do Espírito. A expectativa de Deus, quando Ele alcança alguém. E eu quero que você lembre do primeiro dia que você conheceu esse Deus. A expectativa é de que aquele Espírito que está sendo lançado, que está sendo dado, aquela marca da promessa na sua vida, ela comece a gerar um fruto. E esse fruto, ele se chama amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Amabilidade é a capacidade de ser amado e de amar. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se esse fruto ele não está aparecendo, talvez, amados, nós estejamos muito parecidos com aquela figueira no meio da vinha.
Se esse fruto não está aparecendo, hoje, amados, Deus ele vem e nos dá uma nova chance. Você coloca a mão no seu coração. E eu não quero falar isso para acusar você. Eu não quero que você se sinta acusado, mas que você se sinta amado pelo Senhor. Se o fruto do Espírito, ele não está presente na minha vida, Deus hoje vem e diz: eu quero te dar uma nova chance. Eu estou cavocando ao redor de você. Eu estou enchendo você com a minha palavra. Deus vem e diz: eu conheço o teu passado, eu sei das decisões erradas que você tomou, eu sei daquilo que você fez e hoje diz: eu estou arrependido, que tantas vezes te fizeram sofrer, mas hoje Ele vem e diz: eu tenho uma nova chance para você, eu tenho um tempo novo para você, sou eu que estou mexendo com a estrutura ao seu redor. Amém? Fala assim: eu tomo posse dessa nova chance. Amados, a nova chance também de corresponder aos privilégios. Privilégio, pastor? O que é um privilégio? Privilégio é algo especial que eu recebo. Onde é que estava plantada a figueira? Na vinha. E para quem aqui entende um pouquinho disso, eu fui fazer uma pesquisa. Nos lugares das vinhas, a temperatura tem que ser especial. Até a velocidade do vento durante todas as épocas do ano não pode ser diferente. O solo, a adubação, ela precisa ser muito especial. Então não é qualquer terreno que produz uva. Eu, quando era mais jovem do que sou hoje, gostaram dessa? Quando era mais jovem, eu me lembro que a minha mãe cultivava lá no fundo do nosso terreno um parreiral, a gente chama de parreiral de uva, e colhia lá um pouquinho, mas quando a gente vê aqueles solos preparados, aquelas áreas que são próprias para o cultivo de uva, nós percebemos que quando o solo é especial, quando o lugar é especial, quando a adubação é especial, a produção ela é maior. Então aquele solo, queridos, aquela temperatura, aquela velocidade do vento, não era para figueira, era para uva. E dentro da videira, dentro da vinha, tinha uma figueira. Amados, sabe o que isso nos ensina? Que nós somos privilegiados. Nós estamos cercados de privilégio. Privilégio de sermos chamados filhos. Você quer privilégio maior do que esse? Privilégio de termos certeza da salvação. Tem privilégio maior do que esse? Não, mas Deus não me dá nada. Como que não? Privilégio de acordarmos de manhã e descobrirmos que estamos vivos. Privilégio, amados, quando nós olhamos para tantas pessoas ao nosso redor, talvez até em situações muito piores do que a nossa, e Deus tem cuidado de nós. Privilégio de ter o pão de cada dia. Nós somos privilegiados. E Deus, Ele vem e diz: eu quero te dar uma nova chance de corresponder a esses privilégios. Eu quero te dar uma nova chance, a ponto de alguém olhar para você e dizer: ele esteve com Jesus, ela esteve com Jesus.
corresponder ao privilégio, a ponto de, literalmente, sermos chamados de luz do mundo e sal da terra. Privilégio de sermos nomeados pelo próprio Deus como embaixadores. Embaixadores. O embaixador, queridos, quando ele é enviado para uma outra nação, ele representa a nação cujo envio foi responsável. Um embaixador representa um país no outro país. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você quer privilégio maior do que esse? Aponta aí para alguém do teu lado, fala: você é um embaixador. Você é um embaixador. Não sei se é embaixadora ou embaixatriz que fala. Nem sei também. Mas vocês entenderam, né? Amados, nós temos privilégios e muitas vezes não percebemos isso. Eu tenho assinatura de uma lista de e-mails de um grupo de pastores, e eu recebo muitos e-mails sobre a perseguição de cristãos. Essa semana mesmo eu recebi um e-mail sobre a perseguição de cristãos na Índia, na China, igrejas incendiadas, pastores que desaparecem, países onde o comunismo impera, há uma opressão ao cristianismo. E nós somos livres. Livres. Eu posso ouvir um glória a Deus? Nós somos livres. Isso já é motivo de comemorar. Amados, a nova chance de Deus, ela também vem com novos recursos. Quando Deus nos chacoalha, quando Deus nos alcança, simplesmente, vou descer um pouquinho. Quando Deus nos alcança, quando Deus nos chacoalha, simplesmente Ele não vem e fala assim: ó, eu estou enviando a minha palavra ao seu coração. Eu encontrei alguém como o Rock encontrou o Celso para ministrar a palavra dele ao coração. Não, não é só isso. Ele vem e deposita em nós o Espírito Santo. Ele não nos deixa órfãos. Ele nos dá novos recursos. Eu acho que eu já comentei aqui, alguns dias atrás, o pastor Luiz Hermínio falava numa live, dizendo que ele, quando estiver no céu, e eu também quero fazer isso, ele, quando estiver no céu, ele vai pegar, vai abraçar Moisés, vai abraçar Elias, vai abraçar Eliseu, né? Glória a Deus. Ele disse que quando ele orava e ficava viajando nessas coisas, né? Deus falou para ele: pois é, você vai poder fazer isso, só que eles, Moisés, Elias, Eliseu, os profetas, eles talvez vão dizer para você assim: tá, tudo bem, você achou que eu fiz grandes coisas, mas estes vão dizer para mim e para você, como é viver uma vida inteira tendo o próprio Deus morando dentro de você. Eles não tiveram, mas nós temos. Fala comigo: eu tenho. E se você ainda não tem, você pode receber hoje. O maior privilégio de sermos a casa favorita. Esse é um Deus da segunda chance. Esse é um Deus que olha para nós e fala assim: eu sei que com a tua força você não consegue. Eu sei que você fez caca lá, a tua descendência já fez caca lá no jardim. E eu tive que tirar você, eu tive que expulsar você, eu tive que afastar você da minha presença, porque eu sou digno, eu sou santo. E esse Deus vem hoje e fala assim: eu tenho uma segunda chance para você, porque eu amei o mundo de tal maneira, que dei o meu único filho para você não perecer, mas para você ter a vida eterna.
E Deus vem e diz assim: eu não quero só colocar a certeza da salvação no teu coração, eu quero te dar recursos. Amados, se nós não percebemos isso, e o solo ao nosso redor começou a ficar batido, socado, se o solo ao nosso redor, se a terra ao nosso redor começou a ficar fraca, e eu comecei a me sentir fraco pela acomodação muitas vezes, pelos pecados que eu cometi, hoje vem Deus e fala assim: eu tenho procurado frutos, eu gerei uma expectativa, e eu vou te dar uma segunda chance. Sabe por quê? Porque você tem um intercessor, que veio a mim e disse: não corta. Aleluia. Pois há um só intercessor entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o homem. Esse intercessor foi lá e disse para o dono da vinha: não corta ainda, deixa que eu vou mexer com a terra ao redor dele. Aleluia. Esse intercessor veio lá e falou: não corta Luciana, não corta Nedir, não, eu vou mexer, não corta, e eu vou falar com ela, eu vou cuidar dela por mais um tempo, e se mesmo assim ela não quiser, aí o senhor vem e corta. Queridos, olha para mim aqui, por que o filho pródigo voltou para casa? Porque a terra ao redor dele começou a ser mexida. O pai estava lá, esperando. O próprio Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Amados, Deus trabalha nas circunstâncias. O que são as circunstâncias? Um enxadãozinho mexendo na terra. Um enxadãozinho mexendo na terra. Se a tua vida está sendo chacoalhada, ou se já foi, ou se nesse momento você está aqui, ou está me assistindo agora, e diz assim: eu não sei o que está acontecendo comigo, eu passei por uma tribulação no meu casamento, e daí eu fui e falei: meu Deus, é o filho pródigo comendo lavar de porco, é o filho pródigo lembrando dos funcionários do pai, que tinha um pão com fartura, e ele passando fome. Amados, quando as coisas começam a apertar, até o ateu clama por Deus. É verdade ou não é? Isso é amor. Qual pai que, amando o seu filho, não o corrige? E vem Jesus e fala assim: eu não vou só mexer no terreno ao teu redor, eu vou colocar adubo. Eu vou te dar palavra. Fala comigo, palavra. De novo, palavra. Ensino, sabedoria, unção, poder, autoridade. Eu vou colocar em você isso, para que você seja cheio do meu espírito. E mais, eu vou tirar de você esse coração duro, esse coração de pedra. Eu vou colocar em você um novo coração. Esse espírito que eu estou colocando vai fazer você entender que você precisa produzir. Fala comigo, produzir. Ele vai fazer você perceber quando você caiu. Ele vai fazer você voltar atrás. Essa semana estávamos lá em Santa Helena com os irmãos, e Deus falava claramente na situação que Eliseu faz flutuar o machado. Quando aquele discípulo dos profetas deixa cair o machado,
Ele clama: meu Deus, era emprestado, não era dele. Queridos, o privilégio que nós temos recebido não é nosso. O privilégio que nós recebemos, a unção que nós recebemos, a vida que nós recebemos, o Espírito que está em nós, não é nosso, foi nos concedido por amor. É emprestado. Fala comigo, é emprestado. Queridos, e quando aquele machado cai na água, aquele discípulo grita, 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 porque ele perdeu aquilo que era emprestado. Muitos de nós, talvez, amados, estamos ali com o cabo na mão e achando que ainda cortamos alguma coisa. Não! É preciso gritar. É preciso gritar, porque com o cabo você não corta nada. Você tem que gritar, falar: meu Deus, meu Senhor. E quando você grita, vem o profeta e faz uma pergunta: onde caiu? Meu Deus, onde caiu? E foi o discípulo lá e apontou: caiu aqui. Onde caiu? Caiu aqui, caiu aqui. Onde caiu? Ah, caiu quando eu tomei aquela decisão lá atrás. Quando eu cedi à pressão, à tentação. Caiu quando eu criei uma imagem de Jesus associada à imagem da religião. Eu achei que religião era Jesus, mas agora eu descobri que religião não tem nada a ver com Jesus. O machado caiu quando eu duvidei da palavra. O machado caiu quando eu pequei. Aonde? E Eliseu vai lá e joga um galho, e o machado flutua. E ele diz: estende o braço e pegue. Uma nova chance. Aleluia. Deus olha para mim e para você, para nós que estamos batendo com o cabo, achando que estamos cortando. E vem Deus e fala assim: você está com medo de pegar? Você está com medo de ajuntar aquilo que eu estou restituindo? Você está com medo? Você está achando que você não é digno? Você está achando que você não consegue? Você está achando que isso não é mais para você? Esse sentimento nunca veio ao seu coração? Ah, porque eu pequei, eu não posso voltar mais. Pois o nosso Deus é o Deus da segunda chance. E Ele mesmo diz para você: estende o teu braço, pega. Ele está falando para você hoje: estende o teu braço. Mas isso só é possível depois que o machado flutua, depois que você admite onde errou. Queridos, e por último, uma nova chance que não pode ser desprezada. Fala comigo, uma nova chance que não pode ser desprezada. Domingo passado, quando o Everaldo estava aqui ministrando, nós falávamos sobre quanto tempo nos resta. Dependendo da minha idade, com base na média ou na expectativa de vida, nos resta talvez 500 finais de semana, 1000 finais de semana, 1500. Mas sabe qual é a estratégia do inimigo? A estratégia do inimigo é colocar no nosso coração a sensação de que depois eu conserto, depois eu ajeito. Você sabe que tem muito marido assim? Eu vou falar de marido porque eu sou marido. Tem muito marido que quando a esposa pede: dá para você consertar isso aqui em casa, aquela torneira pingando, né? Dá para você arrumar esse negócio quebrado. Olha, tem uma infiltração aqui,
tem um negocinho para arrumar, tem um negócio para pendurar. Tem muito marido que fala assim, depois eu faço. Ou então, como diz o Cláudio Duarte, muito marido que, depois que casou, não se cuida mais, não cuida da barba, não cuida do cabelo, não cuida nem do sovaco. Tem muito marido assim. Olha, eu não vou falar das esposas. É a sensação de procrastinação. Eu vou empurrando. Amados, eu estou brincando aqui, falando coisas que podem acontecer, que destroem um casamento. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a procrastinação, ou seja, você ir deixando para depois um conserto com Deus, você pode estar onde? Você pode estar justamente gerando o problema da figueira. Veio Jesus e falou assim, eu vou dar uma cavocadinha, eu vou colocar um adubo, e eu vou esperar mais um tempo. Diz o texto ali, que era quanto tempo? 1 ano. E o próprio Jesus diz assim, se mesmo assim, fala comigo, mesmo assim, não produzir fruto, pode cortar. Amados, não tem outro caminho. Só há um caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A sensação muitas vezes que vem ao nosso coração de que depois vai ter outra chance, pode ser que não seja real. Jesus, quando pegou o cálice, instituindo a ceia, ele disse, este é o sangue da nova e eterna aliança. Nova e eterna. Nova e eterna. Nova e eterna. Jesus é a nossa segunda chance. Você está me entendendo? Jesus é a minha segunda chance. Jesus é aquele que diz, eu tenho intercedido por você. Eu tenho pedido ao Pai que cuide de você. Você pode ficar de pé?